Tudo jóia, pessoal? Eu espero que sim, viu? Hoje eu estou com mais uma historinha, E.T. o Extraterrestre. Essa historinha foi baseada no filme do Steven Spielberg, com o roteiro de Melissa Madison, e as ilustrações do livro são de Kim Smith. É mais comum a gente ver histórias baseadas em livros, mas esse é o contrário, então vai ser muito legal, né, gente? Vamos escutar a historinha? Então vamos lá, hein? Elliot, gente, ele gostava muito do Halloween. E também ele gostava de brincar com o Michel e seus irmãos. Só que quando ele queria brincar, o irmão não deixava, os amigos também não davam muita atenção para ele, não. Inclusive, teve uma ocasião em que ele quis brincar e eles falaram assim: olha, vai atender a porta, pega a pizza lá. Quando ele foi pegar a pizza, gente, ele percebeu que no depósito estava com um barulho estranho. E ele percebeu também umas pegadas que ele falou assim: isso não é de coiote não, que normalmente é o que a gente tem encontrado dentro desse depósito. Parece pegadas de monstro. E aí ele entrou para dentro todo apressado contando sobre isso. Ninguém quis saber. Eles já foram perguntando cadê a pizza e não deram bola. Só que aí, gente, ele ficou pensando: ué, mas o que será que é que está acontecendo? Que ninguém sabe o que é, mas a gente está ouvindo barulho estranho. E no dia seguinte, pela manhã, ele foi dar uma volta ali nos arredores da casa, que tinha uma floresta, e ele percebeu umas pessoas que não moravam ali e estavam com uns aparelhos estranhos, parecia que procurando ou medindo alguma coisa. E então ele ficou mais intrigado ainda. Esperou todo mundo ir dormir e acabou fazendo um caminho com balas que levava de dentro do depósito, passava por uma parte da calçada até chegar na escada de dentro da casa e aí até seu quarto. Não demorou muito, ele percebeu uma criatura diferente do que ele estava acostumado a ver por ali. Ele percebeu que não era um animal nem nada e falou assim: é um monstro. Mas ele percebeu que era de boa, então ele entendeu que o monstro era bonzinho tal e deixou o monstro dormir ali no seu quarto. Quando chegou no dia seguinte de manhã, ele acabou apresentando então esse monstro, né, para a irmã Gerte, que é a irmã caçulinha, e também para o irmão Michel, que aí percebeu que o Elliot não estava inventando nada, não. E aí começaram a conversar com esse monstro, né? Porque eles não sabiam o nome ainda, para tentar descobrir da onde que ele veio. Como ele não sabia falar, ele pegou algumas frutas e legumes e apontando para o céu, ele quis dizer que a casa dele era lá no céu. E ele montou ali com os legumes e as frutas um sistema solar. Então as crianças entenderam que ele não era monstro não, ele era um ET, isto é, um extraterrestre. Extraterrestre. E começaram a chamá-lo de ET. Aí eles tiveram que ir à escola, mas eles não podiam contar para os pais. A mãe, enquanto as crianças estavam na escola, ouviu um barulhinho meio estranho dentro do armário, abriu, mas só viu bichinhos de pelúcia. E achou que estava imaginando coisas, pegou a bolsa e foi trabalhar. Isto foi a melhor coisa que aconteceu, porque o ET começou a entrar, né, dentro de casa, em todos os quartos, em todas as salas,
E aí ele acabou vendo o cachorro, fez amizade com o cachorro. Ele abriu a geladeira e foi provar alguns alimentos que tinha lá. Ele não gostou de nada, ele achou tudo muito estranho, muito diferente do que ele estava acostumado a comer. Ele também pegou o jornal, ele não sabia como que chamava as coisas, mas ele pegou o jornal e viu lá que tinha uns desenhos, que tinha umas letras, mas ele não entendia o que estava escrito, então ele apenas olhou. Ele ligou a televisão, ouviu pessoas conversando, percebeu também que tinha um aparelho ali, na verdade era um telefone, mas ele não conhecia daquele jeito. Enfim, aí ele começou a vasculhar a casa e juntar alguns materiais. Aí quando a Gert, que foi a primeira a chegar da escola, chegou, ela começou a ensiná-lo a falar. E aí apresentou também para ele algumas letras do alfabeto para que ele conseguisse juntar e formar frases. E aí, quando Eliote chegou, o ET já sabia falar o nome dele e o Eliote ficou muito surpreso e muito feliz por isso. Aí ele percebeu que o ET estava juntando numa caixinha lá umas coisas e quando ele foi pôr a mão, ele acabou cortando o dedo em uma lâmina de uma serra. Aí o ET olhou assim para ele e percebeu que estava saindo sangue. Então o ET usou o seu poder de iluminar seu dedo para curar o dedo do Eliote. E assim aconteceu. E aí ele começou a narrar que ele não podia ficar muito tempo na Terra porque ele ia acabar se adoentando e ele já estava se sentindo meio enfraquecido. Então aproveitaram o Michel e o Eliote a oportunidade do Halloween, vestiram de fantasma o ET, dizendo para a mãe que era a Gert e conseguiram sair de casa sem ser percebido. Aí ele com os aparelhos, eles até passaram pela festinha lá do Halloween, mas resolveram com a bicicleta ir numa clareira. E aí chegou um determinado ponto que o Eliote já não estava dando conta mais de pedalar, afinal de contas ele estava dando carona também para o ET e ficou meio pesadinho. Aí o ET, usando dos seus poderes, fez com que a bicicleta voasse e eles chegaram até a clareira. Aí o ET montou toda a aparelhagem que tinha tal para fazer a comunicação com a família dele. E aí, gente, acabaram passando a noite toda ali, porque a noite também era o sinal ainda melhor nesse lugar. De manhã estava friozinho e eles, quando estavam voltando para casa, eles perceberam uma mudança na rotina ali da casa. Quando entraram, deram de cara com os cientistas. Os cientistas pegaram um ET, colocaram dentro de uma caixa onde a tampa era de vidro e aí o ET começou a dar sinais para o Eliote. O Eliote se aproximou e ele disse: ET, telefone minha casa. E Eliote então entendeu que ele tinha tido retorno, né, da casa dele e que a família estava vindo buscá-lo e que ele teria que fazer alguma coisa. Então, com a ajuda do Michel, eles acabaram se vestindo com aquelas roupas diferentes de cientista, saíram de casa com o ET e com a ajuda também dos amigos, eles conseguiram levar até a clareira. Só que no meio do caminho, como os cientistas perceberam e começaram a persegui-los, o ET novamente usou dos seus poderes, eles voaram, chegaram até a clareira bem no momento em que uma nave espacial estava parando, estava descendo ali na Terra. E aí
Então, o Eliote só quis confirmar com o ET se era a nave, né, da família dele. Ele disse que sim. Então, Eliote e o ET se despediram e o ET, ele colocou o seu dedo da mesma forma como tinha sido iluminado o seu dedo na hora que ele curou o machucado, né, do Eliote, iluminou, só que o ET colocou o dedo na testa do Eliote. Esse foi o gesto de despedida deles. A gente tá acostumado com abraços e tudo mais, né? Mas lá eles têm os costumes diferentes, tá? Da onde o ET veio. E aí o ET entrou na nave e a nave começou a levantar voo, né? Sair do chão. E o Eliote ficou lá pensando que foi um amigo que ele fez e que estava indo embora. E que mesmo que ele não o visse nunca mais, ele estaria em seu coração. Porque foi uma amizade que durou poucos dias, né? Mas que foi uma amizade muito sincera, muito forte e que ele tinha um carinho muito grande pelo ET. Vocês gostaram da historinha? Eu espero que sim, viu? E aguardo vocês também no nosso canal, acompanhando as outras historinhas que vocês podem não ter assistido e as que ainda virão, tá? Curtam, compartilhem, tá? E convidem os amigos aí, compartilha com os amigos, tá bom? Espero vocês numa próxima oportunidade. Enquanto isso, continuem se cuidando, fiquem com Deus. Beijinho no coração de vocês e tchau, tchau!